Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa mais um Conecta 8. Esse programa que liga você a ideias, histórias e pessoas que estão fazendo a diferença. Estamos gravando aqui diretamente do estúdios da Wiz Mais Vídeo. E claro, se você busca um espaço para realizar o seu projeto, seja de podcast, um vídeo institucional, um clipe, uma gravação, enfim, aqui é o lugar da Wiz Mais Vídeo, tá? Eu sou o Wendel Cristiano e hoje vamos conhecer mais um projeto, mais uma pessoa incrível que tem impactado vidas e gerado muita troca boa de conhecimento e inspiração. O Conecta 8, né, só para lembrar você, é uma iniciativa da Wiz que você pode acompanhar no nosso canal, tanto no YouTube e nos seguir no Instagram através do @agenciawiz e também conhecer um pouco o nosso trabalho pelo site agenciawiz.com.br. E claro, se você quiser me acompanhar mais de perto, eu também estou no Insta com @wendelcristiano, tá? No GC, na tela, você vai ver aí os nossos contatos. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial, né? Conheci através do Empreitec, através do Sebrae. Ela que é empreendedora, tatuadora e fundadora dos estúdios de tatuagem A 8 Company. Um local disruptivo e que vem crescendo muito no mercado. Beatriz Lias, Bia, seja bem-vinda ao Conecta 8. Contar um pouco mais da minha história. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, a gente já estava marcando isso já há um determinado tempo, a gente não conseguiu uma agenda, não só minha, mas como sua, e agora calhou de dar certo, né? Sim, 2 corridos. 2 corridos. É quem empreende, né? Corre assim. É. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre empreender, né? Como esse papel que você tem à frente da 8 Company, né? E como tudo isso aconteceu na sua vida. E a gente vai falar um pouquinho, porque eu tenho, né? Recentemente a gente tem recebido muitas pessoas aqui para falar no Conecta 8 e muitas dessas pessoas são empreendedoras. E o Conecta virou um espaço para que empreendedores possam falar um pouco do seu negócio e dessa vida que não é fácil empreender. Às vezes tem um glamour, mas por trás é uma dificuldade muito grande, não é mesmo? Sim, é bem difícil mesmo. É isso, Bia. Então, um prazer receber você aqui, tanto na Wiz como nos estúdios da Wiz Mais Vídeos, no Conecta 8. Como eu disse anteriormente, a gente já vem, né, tentando construir essa agenda juntos para a gente conversar. E eu fiquei muito encantado quando vi o seu negócio, quando eu vi a sua empresa, porque você é muito jovem e empreender. Não que empreender não esteja ligado também à juventude, né? Mas é muito difícil você manter o negócio por muito tempo e um negócio que faça, que dê um retorno financeiro, mas também que faça sucesso e mude a vida das pessoas. Por isso eu queria que você contasse para mim como é que um dia você imaginou assim, poxa, vou criar a 8 e a 8 surgiu aí na sua vida. Bora. Realmente é muito difícil mesmo, é muita responsabilidade, né? Mas a 8 surgiu na minha vida mais por uma necessidade mesmo do que por um... Sempre foi um sonho, assim, quando eu comecei a tatuar, ter uma coisa maior. Mas a vida foi me colocando nesse caminho, assim. Antes de eu abrir a 8, eu tava tatuando no meu estúdio privado. E aí eu tava sozinha lá e eu ficava, será que eu realmente quero abrir um lugar maior com mais pessoas? Eu sabia que eu ia ter a dificuldade de lidar com pessoas, né? De gerir pessoas, isso é muito difícil. E aí eu tava na dúvida se eu queria ou não. E aí eu tive que sair desse estúdio que eu fiquei 1 ano só. E aí eu fui tatuar com 2 amigos no estúdio deles. E eu vi que eu gostava mesmo de estar com essas outras pessoas. Só que eu gostaria mais se o estúdio fosse meu. Então, eu sempre gostei disso, de poder estar à frente, de poder... das coisas estarem no meu controle, não no sentido de ser super controladora, que eu acho que todo empreendedor é um pouco, né? Sim, Porque a gente tem medo das coisas desmoronarem. exato, sei. Centralizadores. Sim, é difícil. Mas também porque eu gosto de fazer as coisas e ver o retorno daquilo que eu coloquei tanto suor, enfim. Então eu falei, não, de fato eu quero abrir o meu negócio mesmo, um lugar maior com mais tatuadores, então eu vou atrás disso. Aí eu comecei a pensar em como seria, comecei a idealizar. E eu tenho muito isso de gostar de fazer muitas coisas. Às vezes eu até falo assim, será que eu tô meio perdida, meio confusa? Mas eu gosto mesmo de misturar coisas. Então, eu queria um espaço que eu pudesse ter tatuagem e também outros tipos de coisas, né? Não só a tatu. E aí, foi aí que eu comecei a pensar o que que eu vou ter, o que que eu vou fazer. Eu sou uma pessoa que também vai descobrindo as coisas um pouco no meio do caminho. Eu não gosto de planejar tanto. Tem uma coisa Eu que sei. Empretec É, ensina. coisa que a gente aprende a empreender é a gente ter as coisas mais planejadas. Sim. Men
a intuição ela é importante, mas quanto mais planejamento, menos a chance de errar, menos chance de perder dinheiro, porque quando você tem uma empresa, né, é isso, gera valor, gera receita, e quando você perde receita, seu negócio tende a não ir muito bem. Sim, exato. E aí eu tava nessa de o que eu vou fazer e tal, e eu também queria sentir como seria, mas eu sabia que tatuagem seria o foco principal mesmo. E aí foi quando eu comecei a procurar um espaço. Eu queria um espaço grande que tivesse algum lugar aberto pra gente poder ficar conversando, um lugar mesmo de socializar. Porque geralmente estúdios de tatuagem sempre numa casa, num lugar Sim. arejado. E isso é importante, porque você hoje está localizada onde, Bia? Fala para o nosso público aqui. Na Vila Campesina. Na Vila Campesina, em Osasco. Uhum. Num prédio, para quem é de Osasco, né, vai conhecer, acho, perto do Praça 256, que é um bar que tem aqui perto. E é muito boa a localização aqui. Antes eu tava num estúdio que não tinha muito onde estacionar, não tinha muita coisa perto para fazer, para comer. Tinha até o shopping perto, mas era sempre um trampo, né? Entrar no shopping E era casa? Não, sempre foi prédio comercial. Sempre foi prédio comercial? Sempre. Só o salão de beleza que eu trabalhei, que a gente vai falar mais pra frente. A gente fala já. Isso, era numa casa que eu acho muito bom, só que também não é seguro, né? Uhum. E eu queria que tivesse mais mulheres tatuando. Sempre foi uma vontade minha que fosse um estúdio mais de mulheres. E pra trazer mais conforto mesmo, que fosse mais aconchegante. Segurança. E aí eu queria essa segurança de não estar na rua, né? Porque aí você fica muito à mercê de qualquer pessoa entrar, pessoas que você não... Fica mais vulnerável, né? Exato, E aí eu sempre gostei de estar em prédio comercial por conta dessa segurança, desde que eu saí do salão. No salão tinha um segurança lá, que cuidava de tudo, então a gente se sentia mais seguro por conta dele. Mas eu sabia que eu não ia ter como alugar uma casa e contratar um segurança já no começo. Então foi uma coisa que eu fui visitando as casas, eu já fui descartando. Eu fiquei, tô com medo, tô insegura e tal. E aí foi que eu achei aqui esse prédio que tem... No térreo tem uma sala com uma varanda muito grande. Eu falei, nossa, juntou perfeito. Então, esse espaço de fora, que é um pouco maior, junto com o espaço de dentro, que fica seguro dentro de um prédio, né? E aí foi onde eu falei, não, vai ser aqui mesmo. Só para quem está nos assistindo, a Wiz, né, e a Wiz Mais Vídeo fica no mesmo prédio onde fica o estúdio da Bia, né? Sim. Onde fica a 8 Company. E assim, ela fica no primeiro andar, né? Nós estamos no 14º andar. E ela fez um lugar muito legal, super... descontraído, já fui visitar lá umas 2 vezes, é um lugar bem legal. Então, se você quiser, aí daqui a pouco ela vai falar um pouco dos serviços que ela já falou um pouco da tatuagem, mas tem outros serviços, mas também se você quiser conhecer e visitar o espaço, à disposição, né, Bia? Super bem-vindos, convidados. Quem quiser, às vezes tem insegurança, quero ver como que é. Porque uma coisa que eu quis quebrar um pouco também, assim, com a 8, é essa imagem de estúdio fechado, sabe? Aquele lugar muito escuro, com umas decorações meio demoníacas. Não que tenha problema, né? Mas eu queria trazer esse ambiente diferente, porque desde que eu abri o primeiro... Na verdade, desde que eu tinha a sala lá no salão, já era um lugar mais delicado, que as pessoas falavam, nossa, aqui é tão bonito para um estúdio de tatuagem. Então, as pessoas se sentem mais aconchegantes, assim, o tipo... Aconchegadas, enfim. Aconchegantes, o tipo de pessoa que eu atendo se sente melhor num ambiente mais clean, assim. E aí, eu quis trazer essa vibe pra 8 também. E aí, eu acho que também o fato de ter bastante janela, né? Uma sala com bastante janela, tudo. Tem uma bela sacada. Então, para as pessoas que localização. Para as pessoas que têm insegurança, às vezes, de ser um lugar muito pesado, um lugar que vai se sentir meio mal, eu acho que lá é um ambiente perfeito para esse tipo de gente. Então, quem quiser ir lá conhecer para se sentir mais seguro, tá super convidado. E é bom, Bia, né? O espaço também não funciona só em horário comercial, né? Sim. Você funciona em qualquer horário. Sim. É que aí a gente aluga as bancadas para os tatuadores e cada um faz o seu horário. A gente não tem um horário fixo, cada um faz o seu, aí você tem que agendar com um profissional e ver... Quantos profissionais você tá lá hoje? Somos 8 profissionais atualmente, e não chama 8 Company por causa disso. As pessoas Coincidência. perguntam, mas não é só uma coincidência mesmo. Estamos contratando novos tatuadores também, se alguém tiver interesse aí, achar que faz sentido com a pegada lá do estúdio. Somos em 8, cada um faz um estilo, mas tem gente de estilos repetidos, né? Então, tem mais de uma pessoa que faz black work, mais de uma pessoa que faz old school. Tem alguns estilos que a gente não faz também, porque eu não procuro profissional pelo estilo, pra ficar variado o estilo. Eu procuro mesmo alguém que vai fazer sentido com o estúdio, sabe? Pra não ficar aquela coisa esquisita de pessoas que não se dão bem entre si, fica aquele clima pesado no lugar. Então, eu contrato os tatuadores muito pensando nisso, assim, pensando na questão de como que vai ser a dinâmica
com todo mundo e não pensando no estilo de tatu. E, obviamente, ele tem que ser bom também no que faz, né? Claro. O estilo tem que ser bem feito, mas não precisa necessariamente ser um estilo que ainda não existe no estúdio. Tá, até porque é isso, né? Sua marca, né? É. Então tem que ter uma qualidade para que você possa preservar, inclusive, a sua marca. Exato, o nome do estúdio. Tá certo. Ó, então, quiser aqui, ó, já deve ter passado aí em algum momento as redes sociais da 8 Company, mas também tem as redes sociais da Bia, né? Tem lá algumas imagens daquilo que a Bia produz. Eu vou pedir aqui para o pessoal da técnica, acho que a gente acabou não trazendo nenhum tipo de trabalho para colocar aqui na televisão, mas eu gostaria que, conforme o programa fosse andando, a técnica fosse colocando algumas imagens aqui da produção da Bia, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem o trabalho que você realiza e o que a 8 Company também realiza. Sim. Mas vamos falar também um pouquinho mais da sua história, porque a gente estava, antes de bater um papo, falando um pouco dessa sua trajetória de empreender, e você até deu um insight em você, falou, poxa, é verdade, acho que eu comecei a empreender cedo. E aos 17 anos você resolveu vender maquiagem, né, para poder ganhar um troco, e aí, dali, já começou a nascer uma ideia de ter uma empresa, né? Foi assim, eu saí da escola e eu tava... Quando eu estudava no Sabin, não sei pra quem conhece aqui a região de Osasco, é uma escola bem puxada, bem focada em vestibular e tal. E eu sempre ficava perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei, não tem nada que eu goste tanto assim. Sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei disso. Mas na época da escola nem tinha o hábito de desenhar, porque eu tinha que estudar muito, porque era uma escola puxada, então eu não desenhava muito, mas eu gostava da aula de artes, gostava dessa parte mais artística. E aí, minha mãe e minha tia trabalham na área do cinema. E eu falei, bom, cinema é artístico, vou tentar alguma coisa mais pra esse lado. E aí, eu resolvi entrar na faculdade de cinema. Aí, durante a faculdade, minha mãe tava meio com problema de grana, assim, meio sem dinheiro. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso viver, né? Então, queria, às vezes, sair com as minhas amigas, tal, ter meu dinheirinho. E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? Não sei como ganhar dinheiro agora. Eu comecei a procurar emprego em tudo que é canto. E falei, enquanto eu não acho, eu vou fazer alguma coisa eu mesma. E eu gostava muito de ver vídeo de maquiagem no YouTube. E eu lembro que os vídeos chamavam BBB, que era bom, bonito e barato. Aí eu fiquei, nossa, eu realmente sei o que é bom e bonito e barato, porque eu assisto esse conteúdo, vou transformar isso, então, em dinheiro. Aí eu comecei a frequentar 25 de março, até pra comprar coisa pra mim, porque eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas mais caras. Aí eu ia lá e eu comprava maquiagem por, tipo, R$2, R$10. E aí, um dia eu falei, vou vender isso. Porque minhas amigas começaram a usar as maquiagens e falavam, nossa, é boa a maquiagem mesmo. Falei, então é isso, eu vou vender. Aí, na época, o meu ex-namorado me ajudou. Ele me deu, acho que, R$400 pra eu comprar, porque eu não tinha nem isso, não tinha nem dinheiro pra comprar as coisas. Ele era meu sócio investidor, a gente brincava. Sócio anjo, né? Exato, investidor anjo. Investidor anjo. E aí, ele me deu o dinheiro, eu fui lá, comprei o que eu tinha que comprar e realmente consegui vender. Então, tipo, o que era R$2 eu vendia por 4. Era uma conta bem da minha cabeça, nada muito estruturado. E aí, nisso eu fui conseguindo me virar, assim, né? Consegui meu dinheirinho. Acabou que, quando acabou o semestre de cinema, eu tive que sair da faculdade, porque minha mãe não conseguiu pagar mesmo. Realmente estava difícil. E era uma faculdade cara, né? Que era na Imbi Morumbi, cinema sempre é caro por conta da estrutura e tal. Aí eu acabei saindo. Eu falei, bom, eu vou ver o que eu faço então. Agora eu vou procurar emprego de novo. E aí eu procurei emprego, eu lembro, em loja, assim, pra trabalhar em shopping. E eu também comecei a fazer umas maquiagens das minhas amigas. Porque quando eu comprava as paletas de maquiagem, né? As paletas de sombra, de blush, eu maquiava minhas amigas e postava no Instagram. Olha, essa paleta tem esse efeito no rosto da pessoa, fica assim. E nisso eu fui aprendendo a maquiar minhas amigas. E elas, nossa, tá ficando bom. Você me maquia pra minha formatura? Aí eu, não sei, tá bom, né? Vou maquiar. Aí eu lembro que a primeira vez eu cobrei R$25 de cada pessoa e comprei um monte de maquiagem com esses R$25 de cada uma e fiz lá, usava a base da pessoa, o corretivo da pessoa, bem no embromation mesmo, sabe? Tipo, era uma coisa muito, realmente amadora, nada profissional, que é como a gente começa, como né? começa, né? Começa assim, né? Começa É. fazendo os testes, Sim. fazendo essas questões para as amigas, para os conhecidos e tal. E as pessoas vão gostando e você fala, pô, tem uma habilidade aqui. Exato, foi isso. E aí eu aprendi tudo na internet, a fazer as maquiagens. Eram os vídeos que eu via que eu aprendi, o produto que era bom. Só nos tutoriais do YouTube. Só. Juro, só. Ai, meu Deus, eu passava o dia inteiro vendo isso. Às vezes eu vejo ainda meu conteúdo de escape, sabe? Assim. Que lembra dessa época.
Enfim, aí eu comecei a maquiar mesmo. Aí eu comecei a postar no Facebook, eu acho, se eu não me engano. E comecei a achar umas clientes lá. Eu lembro que eu ia pro Jabaquara, eu cobrava, tipo, R$ 15. Eu falava assim pra pessoa, quanto você acha justo me pagar? Ela, ai, R$ 20 é o que eu tenho. Eu falava, tá bom, eu vou. E eu ia. Enfim, nisso, e eu fazia um dinheiro. Era bom pra você ter Sim, a experiência de poder produzir. é. Ganhava Tira umas ali, fotos. tira umas fotos, que vira também o seu book, É. né? O seu portfólio. Sim. E depois também, é isso, Vai né? Pelo indicando menos, pra novos clientes. né? Porque é o boca a boca, uma das É. principais formas de você conseguir Sim. ganhar novos clientes. E também, queira ou não, lá ajuda pelo menos para pagar a sua passagem, né? Não, aí eu cobrava passagem à parte. Ah, a passagem Então, tá bom. eu 20, tá bom, mas aí você me dá 8 da passagem? Tá bom, eu dou. Aí ficava 28 ao invés de 20. Enfim, aí eu ia nessa. E na época ainda, nossa, era um perrengue absurdo. Porque o meu celular, eu comprei um celular roubado e eu não sabia que era roubado. Ixi, Maria. Porque eu tinha pouco dinheiro, era o dinheirinho que eu tinha juntado ali. Aí eu não conseguia. E aí ele só funcionava no Wi-Fi, porque ele era roubado, o e-mail tava bloqueado, enfim, eu só descobri depois que eu comprei. E ele só funcionava no Wi-Fi. Daí, pensa, eu ia pro Jabaquara sem ter um Não tinha no movie pra sinal, olhar. nada. Não tinha nada. Nada. Me perdia no meio do caminho, eu tinha que sair 2 horas antes de casa. Enfim, não compensava nem um pouco, mas tudo bem, né? Era a experiência, Foi o que me trouxe até aqui. Eu também não tava fazendo nada da vida, Sim. então... Claro. E nisso eu fui juntando meu dinheirinho e tal. Eu tinha mais dinheiro antes do que agora. Quando eu cobrava R$ 20 nas maquiagens. Eu sei. Não é? Quando a gente empreende, eu sei. A gente começa tudo aquilo que a gente ganha, a gente vai investindo, vai investindo, vai investindo. Quando a gente vai ver, a gente não tem dinheiro nem pra Exatamente. pagar a passagem do ônibus. Não, mas é brincadeira, Deus me livre, né? Sou muito grata a tudo. Mas aqui na época eu guardava dinheiro com muita facilidade. Sim, eu sei como que é. Hoje em dia não dá mais pra... A gente economiza, até porque a gente aprende isso, né? A gente tem que ter investimento, tem que ter capital de giro e tudo mais. Exato. Mas às vezes não é fácil. Né? O dia a dia mostra outra coisa pra gente. Sim, é difícil, né? Controlar tudo, vai entrando dinheiro aos poucos, enfim. E aí, nisso, eu morava num prédio que eu era amiga de um menino e ele era filho da dona de um salão de beleza. E eu falei pra ele, vou falar com a sua mãe pra ver se ela não me arruma um emprego. E aí, bem na época, eu já tava fazendo essas maquiagens meio amadoras, e aí a maquiadora do salão dela tava precisando de uma assistente. Aí eu entrei como assistente de maquiagem lá. E era do lado da minha casa, assim, era bem pertinho. Dava, 5 minutos andando. Então era perfeito, eu não tinha que gastar de... Pra quem conhece aí, é Thelma e Louise, é um salão aqui perto. Não sei se você já ouviu falar também. Thelma e Louise? É um salão de beleza. Não, posso ter passado na porta, Pode ser, na Vila São Francisco, ali onde eu trabalhava. E aí eu comecei a trabalhar lá e foi muito bom, assim. Foi onde me deu toda essa experiência de trabalhar com o público de uma forma mais séria, né? Tinha que me apresentar como uma profissional mesmo lá. E aprendi muito, tomei muito na cara também, levei várias broncas. Enfim, cresci muito lá. E aí, quando deu 1 ano que eu tava lá mais ou menos de assistente, eu saí. E aí eu me tornei profissional mesmo na maquiagem, fora do salão. E aí depois me chamaram pra voltar, até uma me chamou pra voltar, que é a dona do salão. Acho que depois de uns 8 meses que eu tinha saído, mais ou menos. E aí eu voltei e ela falou assim, por que você não faz um curso de tatuagem? Quando eu voltei. Aí eu falei, ai meu Deus, nada a ver. Não, onde ela tirou isso? Nossa, o que ela tá falando? Achei nada a ver com nada, assim. Mas eu falei, tudo bem, e você já tinha... Desculpa, mas você... Antes dessa questão dela falar da tatuagem... Você já tinha pintado alguma coisa, desenhado alguma coisa? Não, ela é louca. A Thelma é louca. E todo mundo que conhece ela sabe. Ela é doida da cabeça, ela dá umas ideias que todo mundo fica, meu Deus, onde ela tirou isso? No final dá certo mesmo. É intuitiva. Ela tem essa capacidade de ver, sabe, o talento das pessoas. E eu tinha tatuagem já, então talvez ela pensou, ela gosta, vou tentar inserir ela nesse mundo. Na época tinha uma tatuadora que tava muito famosa, que ela cobrava, R$ 10.000 pra fazer uma tatuagem desse tamanho, que chamava Tatuagem Joia. E ela falou, quero que você faça essa tatuagem joia, mas a gente vai cobrar 200 ao invés de 10.000. E aí você vai ser o destaque do mercado e não sei o quê. Eu falei, nossa, tá bom. Tá bom, vou fazer. Ela ficou insistindo, eu falei, beleza, vou fazer. Vamos lá, né? Vamos lá. E eu já tava ficando um pouco assim com a maquiagem mesmo. Eu sabia que eu não ia querer fazer pra sempre. Só que eu não sabia o que eu faria se não fosse maquiagem. Falei, bom, então talvez é uma oportunidade de eu ver outra coisa pra eu fazer, né? Daí foi que eu fiz o curso. Ela me ajudou a pagar, porque eu também, na época, não tinha muita grana ainda. E começou a dar muito certo, assim. Eu fiz o curso, eu amei. Falei, nossa, realmente eu gostei de fazer isso. Eu lembro que no curso até me destaquei, assim, porque as minhas tatuagens, as primeiras, não ficaram tão ruins quanto outras que os alunos fizeram. Que acho que por eu já fazer maquiagem, eu tinha uma certa firmeza na mão, na hora de segurar, né? Tudo bem que é uma maquiagem, um delineado, você apaga se errar, mas já tem aquela firmeza. A tatuagem fez vai pra vida. Exato. Mas aí me ajudou, né? Eu acho que foi bom. E aí eu falei, bom, é isso, eu fiz o curso, agora eu vou ver como que vai ser. E fui
fui indo no salão e eu ficava assim, eu falava pra ela, não tô pronta ainda. Daí ela falava, você tá pronta sim, vai, tatua minha mão. Ai, meu Deus, ela é louca de verdade, ela é doidinha, assim, sabe? E aí ela falou, começa a tatuar o pessoal do salão. É um salão que tem uns 40 funcionários, então tinha muita gente pra tatuar. Eles pagavam, tipo, R$ 20 na tatuagem também, mesma coisa sim. da maquiagem. Eles, Pagava só o eles material. foram Cobaias. Cobaias, Foram. cobaias. Sim, e pior que as tatuagens estão lá até hoje. Eu vou lá, às vezes eu vejo as tatuagens neles, eu ainda frequento o salão. E não ficavam ruins, não. Assim, não ficavam E eles gostam maravilhosas. até, né? Gostam, Então porque tá era bom, barato, tá então ótimo. pra eles É, estava tá. ótimo. E nisso eu fui pegando cliente. Aí minhas clientes da maquiagem também já tinham uma confiança em mim, começaram a tatuar comigo. E aí eu comecei a ganhar muito bem. Eu falei, meu Deus, isso tá dando certo. Isso tá... Só que aí a gente era porcentagem, né? Você Então ganhava uma comissão ali pelas tatuagens. Isso, exato. Aí era metade pra mim, metade pra ela. E era bastante, assim. Começou a ser um valor considerável. Eu falei, nossa, acho que com esse dinheiro eu consigo abrir um espaço meu, com esse dinheiro extra que fica pra ela, né? E aí eu parei a maquiagem em algum momento, assim. Aí você ficou lá no salão por quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Quando eu voltei, Ali você né? já tava com mais ou menos uns 20. Isso. Uns 20 anos. Eu comecei a tatuar com 19. Uhum. Aí veio a pandemia. Depois da pandemia... 2019, 19, 20. 2020 veio a 20. pandemia. Fiquei 4 meses sem tatuar e sem fazer maquiagem. Aí, nessa época, eu até gravei um curso de maquiagem online pra gente tentar vender. Eu também me virei durante a pandemia. Eu morava com a minha mãe ainda, né? Então, era mais fácil, porque não tinha conta pra pagar. Mas eu dava curso de automaquiagem online, fazia o que dava ali pra ter um dinheirinho. E aí, eu voltei a tatuar depois de 4 meses da gente ficar em casa, né? Que acho que foi o tempo que durou o lockdown mais pesado, É. E, nossa, quando eu voltei foi muito bom. Eu acho que as pessoas tinham guardado dinheiro durante a pandemia. Não tinha como gastar? Não tinha como gastar, então todo mundo queria tatuar. E eu tatuei muito quando a gente voltou da pandemia. Muito, assim. Aí deu uma disparada e aí eu falei, não quero mais maquiar, quero só E você ficar já na tava tatu. nesse espaço novo? Não, Ou isso você... eu tava no salão ainda. No salão ainda, Isso, no salão. Ah, e a galera foi pra lá, procurou no salão pra se tatuar. O pessoal me achava muito pelo Insta também. Eu sempre fui muito faladeira, então eu sempre fui meio blogueirinha no Instagram. Desde o meu Instagram de maquiagem, eu já tinha muita gente que me seguia, acompanhava os conteúdos que eu criava. E aí, quando eu fiz o de tatu, também. Aí você se seguidor. capitaliza e vai pro... Fala assim, agora eu vou me arriscar nisso. Foi isso. Aí você montou o salão onde que foi? O seu estúdio? Aí eu montei um estúdio, eu parei de maquiar, né? Fiquei um tempo tatuando só. E aí eu montei um estúdio aqui perto também, no Pátio Osasco. Ali, eu não sei que bairro que é, centro de Osasco. Centro. Pertinho daqui também. Sim. Aí eu fiquei 1 ano lá, o estúdio era muito bonito, era lindo, montei tudo bonitinho. Só Só que aí você? era só eu. Aí tinha até outra marca, eu ia começar a colocar outra pessoa, mas aí o dono pediu pra eu sair, porque ele queria vender a sala. E aí eu fiquei arrasada, né? Nossa, eu fiquei muito triste naquela época, porque eu tinha acabado de montar tudo, eu pretendia ficar lá mais uns 2 anos ainda. Você ficou 1 ano? Fiquei 1 ano. 1 ano. Tinha investido um dinheirinho lá pra montar tudo. Isso é ruim, né? Nossa, foi. E o contrato que você fez foi um contrato de 1 ano? Então, ele meio que me passou a perna, assim. Porque o contrato era de 2 anos, ou 3, não lembro. E ele pediu pra eu sair com 1 ano. Só que eu achei que ele podia pedir pra eu sair, mas ele não podia. Não, Quem ele tinha podia que pagar era uma eu. multa. Ele pagou uma multa, mas não Pagou? não foi relativo Ao período. ao período. Foi um pouco menos, assim. E aí vendeu em 15 dias. Eles me avisaram e em 15 dias vendeu. Eu nem E tive nem tempo a de pessoa fazer que nada. comprou não se interessaria em alugar pra você? Você não conseguiu? Não, ela queria fazer um consultório de ginecologia pra ela. Putz. Foi até bom no fim, porque ela queria mudar tudo. Ela falou, não precisa reformar nada, deixa do jeito Deixa que que tá. tá, Então eu eu não tive tô- que entregar a sala como eu Mas peguei, aquele sabe? custo que você teve para montar, você de certa maneira perdeu. Porque Eu em 1 perdi. ano é muito difícil você recuperar. Né? Quando a gente vai montar um espaço, Sim. a gente planeja isso por 3, 4, 5 anos para poder conseguir ter esse dinheiro de volta. Né? Eu não tinha planejado, não, pra ser bem sincera. Não, a gente eu não planejei planeja. por 3 meses. Isso aqui que você tá vendo, eu não planejei, não, viu? Eu falei assim: vamos criar um estúdio. Vamos e vamos, a Vamos gente que vai vendo vamos. no caminho. Vai ver o que acontece. Aí, se um Sim. dia gerar dinheiro, paga. Se não gerar, vou ficar com prejuízo. É isso, aí volta alguns passinhos e começa de novo. Isso. Empreender é isso. Exato. Mas aí eu fui também, e todo esse tempo, assim, eu não me sentia tão empreendedora, sabe? Nem quando eu vendia maquiagem, por exemplo, zero. Tipo, não tinha essa cabeça de que eu tava empreendendo. Só que a Thelma, dona do salão, ela me ensinou muito sobre isso. Ela via que eu tinha vontade de aprender a fazer meta, essas coisas. E ela me ensinou, assim, muita coisa. E aí, eu fui usando isso e eu comecei a perceber que eu tinha uma veia diferente de outros tatuadores. Que eu não era só tatuadora, que eu também tinha esse cuidado extra, sabe? E aí, eu saí, fui tatuar com esses 2 amigos. Fiquei 8 meses lá com eles. E nisso foi quando eu decidi abrir a 8, que aí eu já contei no começo. Isso é o que eu quero voltar, porque o nome da sua empresa ela tem uma questão por Sim. trás, né? Não foi uma escolha assim, vou fazer aqui um levantamento de brand e tal, de marca e tal.
Não, tem uma coisa meio Místico. mística. Conta pra nós essa história aí, porque eu fui numa festa lá na sua empresa e você me contou, eu falei, nossa, porque você tinha perguntado do Conecta 8, do Linha 8, você tem alguma relação? Eu falei, não, é por causa da linha do trem aqui, aí você, não, é porque aqui, conta pra gente essa história que é muito interessante. Então, quando eu trabalhava com a Thelma, assim, só pra contextualizar, ela era tipo uma mãezona pra mim, sabe? Ela me deu muito norte, assim, ao longo da minha trajetória como tatuadora e como maquiadora. Ela sempre queria me ver crescer, então ela me impulsionava de várias formas. E aí, um dia, ela me deu uma consulta com uma numeróloga. Pra quem não sabe, numerologia é o estudo dos números. E tem uma pegada mística, assim, mas é um estudo mesmo, mas mistura um pouco com essa coisa mais holística. E ela falou assim, consulta aí com essa numeróloga que ela vai te ajudar, te dar umas dicas de como você melhorar né, ganhar mais dinheiro, enfim. Eu falei, tá bom, né? Ela mandava, eu fazia. Tá bom, vou lá. Que nem o curso de tatu. Sua madrinha, né? Foi madrinha. Isso, minha fada madrinha, assim, ela me ajudou muito. E aí, quando eu fiz a consulta, ela falou assim pra mim, sempre que você for passar um orçamento de tatuagem, passa com a soma 8. Então, ao invés de você passar 600, que aí dá 6 mais 0 mais 0 é 6. Passa 602, que aí 6 mais 0 mais 2 é 8. Aí, além de tudo, ainda tem que ser bom de cálculo, né? Então, tem que ser matemático pra poder prosperar. E aí, eu falei pra ela, tá, mas por que dela? Porque 8 é o número da abundância na numerologia. Então, se você fizer isso, você vai atrair abundância, prosperidade e tal. Eu falei, tá bom, vou fazer, né? Não me custa nada. E comecei a passar. E, assim, de fato, comecei a crescer e tal. Se foi por isso ou não, eu não sei, mas também não vou arriscar. Até hoje eu passo... não vou parar, claro, né? O time que tá ganhando não se mexe, vai... Exato. Vai fazendo. Então, até hoje, 400 não, é 404. Meus orçamentos sempre são quebrados, assim, por conta dessa soma 8. E aí, quando eu fui abrir o estúdio... eu comecei a ter uma ligação com esse número, né? Porque daí eu falei, nossa, já que é o número do sucesso, então eu vou começar a usar isso pra tudo. Então, sempre eu tentava... Quando eu fui alugar a sala lá no outro prédio, eu tentei alugar uma que somava 8 e tal. Quando eu mudava de apartamento, eu mandava o número do apartamento pra numeróloga e pedia pra ela alguma dica pro apartamento trazer paz, tranquilidade. Sempre tem alguma coisa, algum número que representa o que você busca, sabe? Aí eu falei, bom, eu queria um nome diferente de estúdio, um nome que não tivesse só cara de tatuagem. E queria alguma coisa que eu pudesse englobar outros, né? Que nem eu falei, outras áreas, enfim. E alguma coisa que tivesse a ver comigo também. E meus clientes chegam no estúdio e falam, por que 602? Não pode ser 600? E aí eu sempre explicava essa questão do 8. Falei, acho que vai ter nexo, assim, sabe? Comigo, com a minha história. E também, quando eu tava fazendo curso de tatuagem bem lá atrás, ele falou que quando a maquininha mexia, fazia o formato de um número 8, o motor da máquina. E eu falei, nossa, esse seria um nome bom para um estúdio. Mas ficou na minha cabeça, só que era bem assim, sabe? Descontraído, nada muito certo. Aí, juntou com isso do 8 ser um número bom. Eu falei, nossa, perfeito. Vou começar a pensar em nomes relacionados a 8. E aí, só que eu não queria que fosse o 8, sabe? Eu não queria que tivesse cara de número. Eu queria que tivesse cara de um nome mesmo. Aí, tanto que é A8, né? Não é o 8. Que eu queria que tivesse cara de nome. Que fosse feminino, porque é um ambiente um pouco mais feminino, com mais mulheres e tal. E aí, eu coloquei o Company, porque aí eu fui fazer uma numerologia em cima do nome, né? Pra ver. Falei, bom, já que já tô fazendo tudo baseado em numerologia, vou mandar o nome pra numeróloga e ver o que ela fala. E aí, 8 Company somava 8 certinho lá nos cálculos da numerologia. E só 8 não somava 8. Aí eu falei, então é isso, vou colocar 8 Company. E aí ficou Company, porque aí também dá pra englobar tudo, entendeu? Não fica tipo 8 tatu. E a 8 já tem quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E o aniversário da 8, inclusive, é dia 8. Dia 8 de? Setembro. Ah, não é 8 do 9, não é 8 do 8, né? Não, mas então, aí 8 do 9, 8 mais 9 soma 17. Aí 1 mais 7 é 8. Então, no fim, é 8 também. Então tá É certo. tudo dando 8. Essa matemática aí já me deixou confuso. Já me perdi. Eu já me perco nos orçamentos que eu vou fazer, nas planilhas de orçamento. Imagina na numerologia. Não é fácil. Aí que eu vou me perder mais ainda. Mas me diz uma coisa. Além da tatuagem, o que a 8 faz mais lá? Eu sei que você faz eventos, Sim. Mas tem outras coisas que a empresa também tem. Então, a 8 tinha uma salinha rotativa antes, que a gente tinha massagem, a gente fazia algumas coisas lá, alguns atendimentos. A minha ideia no começo era que tivesse alongamento de unhas, cílios, mas com o tempo eu fui vendo que não dava, que o espaço não comportava muito bem e estava muito pequeno o espaço até para fazer massagem. Então, a gente quebrou essa salinha rotativa. Não é um plano que eu descarto para o futuro, eu ter ela ainda, mas precisaria de um espaço novo para isso. Então, atualmente, a gente tem tatuagem, piercing, tem a nossa loja, que a gente vende roupa,
Tem a loja que a gente vende acessório, tem um sex shop também. Fica tudo ali exposto num móvel ali que a gente deixa de vitrine, né? E a gente faz alguns eventos, aí às vezes tem evento de tatu mesmo. Eu já fiz um evento de cerâmica lá, uma oficina de cerâmica que foi super legal, que a gente fez tipo um workshop, e aí a gente fez a cerâmica juntos. Também quero fazer evento para os meninos jogarem PlayStation, porque por mais que nosso público seja bem feminino, também vão homens lá, né? E a gente acaba ficando bem amigos dos nossos clientes, fica todo mundo amigo, vai fumar lá na varanda juntos, então fica todo mundo bem. Na verdade, você pretende que a 8 seja um hub de arte, né? E de experiências, né? Sim, pode-se dizer que sim. Tá, Aí também fazer excelente. oficina de quadros, enfim, tem bastante coisa. E você disse que o seu público é mais feminino, né? Claro que tem lá o público masculino, mas qual que é a faixa etária da galera que vai lá tatuar contigo? Olha, eu diria que de 20 a 30, assim, é o que mais vai. Mas a gente atende senhores também, 65, 70. É mais difícil, né? Até porque é uma geração que tem um pouco Tem mais os de senhores como preconceito. eu também, né? Porque eu tô tentando ir lá. Cara, parece que eu tô inventando história, mas não é. Você talvez me entende, porque quem empreende, cara, Nunca é prioridade, né? nunca é prioridade. A gente nunca é prioridade. Eu A entendo. empresa, o negócio, Sim. as pessoas que trabalham com você, tudo isso é sua prioridade, mas você não é prioridade. E assim, às vezes é ruim. Sim. É ruim porque é isso, traz uma estafa, burnout, né? Mas é isso, a gente fica mais Sim. preso a gente. Eu tô, assim, já comuniquei. Como que é o nome da. Adai. Adai. É. Já falei, não, eu vou vir aqui. Eu tenho umas 5 tatuagens para Sim. fazer. E quando eu for fazer, eu tenho que ser aquele período que você vai fazer tudo. Vou ficar todo dolorido em várias partes do corpo, mas é para. Porque é o que sobra de tempo para a gente poder executar. Sim. Então, Realmente, a gente vai eu deixando as quero nossas ser coisas pra cliente, depois. viu? Sim, Não estamos é esperando, por só- favor. Não é só. Não é só Não é falação. só falação. Eu, se fosse por mim, eu era um gibi. Eu só não sou um gibi Mas porque. sente dor, né? Não, eu não ligo. Não? Isso não me. A dor não é o que me incomoda É só falta de de prioridade tempo. mesmo. E tatuagem, pra mim, ela não pode ser um desenho pelo desenho, não pode ser uma ilustração pela ilustração, não pode. Sim. Ela precisa ter uma conexão com a minha vida. Uhum. Então, eu sempre, para eu decidir fazer, ela tem que ter uma relação Sim. muito. As tatuagens que eu tenho, elas contam uma história, né? Sim, Desde as mais simples até as mais sim. elaboradas. Então, por isso que eu É. também levo um pouco tempo Tá para certo. decidir. É, E quais outros projetos você pensa aí para 8? Então, Eu sei que é difícil falar do futuro, é né? difícil. Isso é uma pauta bem difícil, assim, pra mim. Pensar assim, nossa, o futuro da 8 que você quer, eu não sei também, eu tô tentando entender. Isso, pra mim, o mais difícil como empreendedora é me planejar pro futuro mesmo. Eu tava até falando disso na terapia esses dias. Eu tenho muita dificuldade de sonhar. Não sei se você sente isso também. Eu sonho Mas- muito. Eu já tenho um problema horrível. Sonha demais. Eu sonho muito e eu durmo pouco. Porque eu sonho muito. Às vezes eu acordo, parece que, caraca, eu passei a noite inteira acordado. Porque- Mas eu não, sonho muito. Mas não é esse tipo de sonho que eu tô falando. Um sonho tipo, ai, meu sonho é ser. Ah, tá. Pensei Entendeu? Se for de sonhar de dormir, Eu sonho bastante muito. também de noite. Eu sonho bastante. Porque para mim, A cabeça não desliga nunca, não né? desliga. Eu tô sempre ligado o tempo todo. E é muito ruim, porque eu acordo muito cansado. E eu preciso chegar aqui muito, né, com muita Sim. disposição. E aí eu não Isso é bem consigo. difícil mesmo. E também eu faço terapia justamente também para ajudar nesse processo. Sim. Eu tive um começo de burnout, ainda não passei por ele. E aí eu fui fazer terapia, porque precisa. senão eu não consigo dar conta. Precisa. E eu tenho conversado com as pessoas que vêm aqui falar sobre empreendedorismo e às vezes a gente tem uma relação de amizade, tem família, tal, mas empreender é uma coisa solitária, porque as decisões todas têm que passar por você. Sim. Não adianta você dizer, eu tenho aqui alguém que me ajuda a pensar. Não, a decisão é sua. E se você errar, a culpa é sua. Tudo Se é você sua. acertar, é bom, é seu também, mas. E as cobranças sempre vão vir para você. Sim. Mesmo os acertos, geralmente, claro, muitos vêm para você, poxa, a empresa do Wendel acertou, o Wendel acertou, tal. Mas muitas das vezes, assim, a gente só consegue fazer junto de uma equipe, né? Você está crescendo porque você conseguiu montar um time adequado que pudesse te ajudar nesse processo. Sim. Aqui na UIS é a mesma coisa. Se a gente não tivesse um time, a gente não conseguia evoluir. Mas é isso, o time está junto contigo, te apoia e tudo mais, mas quando vem a bomba, é você que tem que por você. assumir, tá no seu peito.
é você que não dorme, se não tem no final do mês lá o recurso para poder pagar a conta de luz. Vou contar um episódio que aconteceu aqui com a gente. A Eletropaulo veio aqui um dia e cortou nossa luz. Porque vocês ficaram sem pagar e Não. não perceberam? O pior de tudo não é. Foi o quê? Porque a Eletropaulo não mandava a conta e a gente ia lá, toda vez, ó, não tá mandando a conta, não tá mandando a conta. Aí os caras do nada vieram aqui E cortaram. e levaram um relógio. Ai, que ódio. Aí levou 15 dias para colocar outro relógio. Nossa. E aí como é que fica? E quem que resolve? Você? Eu. E o cabelo em pé é seu, é tudo seu. O cabelo não, né? Porque eu não tenho mais cabelo pra ficar em pé, né? Então, é só se for o cabelo da barba que subia, assim. Ai, qualquer cabelo que eu já todo perdi ficando tudo. é assim. Ai, meu Deus, que desespero que dá. Esse tipo de BO é desesperador mesmo. E é tudo você que tem que resolver mesmo. Exato. Então, é muito difícil. Então, pensar também no futuro, esses sonhos que você está dizendo, às vezes a gente fica pensando no sonho só da empresa. Mas quais são os desejos e sonhos da Bia para o futuro? Da Bia, a pessoa. Então, eu tenho muita dificuldade mesmo de pensar, mas assim, eu quero muito ser rica. Isso é um Eu também, fato. eu não sei porquê, eu também quero, porra. Isso aí a gente é parecido, sabia? Não é? São parecidos. Bom, quem empreende, pobre não quer ser, né? Porque dá um trabalho do cão. Nossa Senhora. É muito perrengue. Enfim, ninguém quer ser pobre, gente. Tô brincando. Mas assim, eu quero muito mudar a realidade da minha família, assim. Eu venho de uma família muito desestruturada financeiramente falando. E eu quero muito poder mudar isso, sabe? Poder ter a minha estabilidade para poder dar estabilidade para eles também, comprar um apartamento para mim, depois poder comprar para eles. Enfim, e não me preocupar quando eu tiver mais velha, não me preocupar com dinheiro, sabe? Não ser uma questão. Então, ter uma reserva ali para quando eu ficar velha, eu poder curtir minha vida, poder ficar de boa. Pode ser que isso demore muito, mas que esse momento chegue, sabe? Que eu não tenha que passar perrengue, que nem eu vejo minha família passando. Enfim, acho que esse é meu maior sonho mesmo, essa estabilidade. E, Bia, a gente aprende no Empreitec, né? Eu vou falar um pouco do Empreitec, para onde eu conheci você, mas que a gente precisa ser altruísta. Mas ser empreendedor, às vezes, a gente vê quem tem sucesso é muito egoísta, porque isso, vai passando por cima, passa o trator, não liga. Às vezes não paga fornecedor, não paga colaborador e vai. E você vê essas pessoas sempre bem. A gente, quando empreende, quer fazer a coisa certa, com altruísmo, com divisão, com uma coisa mais equânime entre os nossos parceiros né? Mas às vezes é muito difícil. Sim. E como é que você observa isso? E no Empreitec a gente aprende um pouco sobre isso, né? Que empatia é importante no nosso negócio. Como é que você leva isso na sua vida? Então, eu tenho um problema que eu tenho empatia até demais. Eu sei como é. Pra mim, né? Assim, ao meu ver, pode ser que outras pessoas discordem, mas pra você ter uma noção, assim, eu fico preocupada de ter lucro com a 8. E aí eu fico sempre assim, gente, mas calma, não tá nem dando lucro ainda. Porque assim, é uma empresa muito neném, né? Não tenho problema nenhum. 2 anos, nossa. Que eu não tenho lucro. A gente paga as contas, tudo certo, tal. Dá pro que precisa, tem um caixinha lá. Mas o meu dinheiro que eu ganho, que eu vivo, é meu como Beatriz Lias Tatu. E eu ainda sou a pessoa que mais dá dinheiro pra 8. Então, porque eu pago uma porcentagem pra 8. Eu sei. Quando a gente empreende, a gente tira do nosso pra poder o negócio tipo filho funcionar. mesmo, né? Filho, Você se doa como se você falar, meu Deus, eu quero mais que dê certo ali do que aqui. Então, enfim. E aí eu fico falando pro pessoal do estúdio, eu fico, gente, não dá lucro ainda. Esse dinheiro que eu tô pedindo pra vocês. Só que assim, e se eu quiser ter lucro, qual que é o problema, Não né? é feio ter lucro. Eu sei como que é. No Você Empreitec sente a gente culpado. aprende isso também. Não é feio ter lucro. Aliás, uma empresa que não dá lucro Tem alguma para o coisa negócio. errada. É uma Para o empresa negócio. doente, né? Doente. A gente aprende isso. É isso. Então, eu sei, essa coisa de... Eu, pela minha militância pessoal e política, eu passo por alguns lugares, as pessoas dizem, pô, mas você tá virando um puta de um capitalista, tal, tá, lucro, mais-valia. Cara, não tem como você manter uma empresa se você não gerar receita e gerar lucro. Porque sem lucro você não consegue fazer investimento, você não consegue ampliar, você não consegue contratar mais, você não gera capital de giro. Sem capital de giro você não consegue manter o dia a dia da empresa. Então, é muito maluco isso. E às vezes isso afeta a gente. Né? Você fica se sentindo mercenário, né? Eu falo, porra, tô fazendo tudo pelo dinheiro. Não, mas se eu não fizer, a empresa não... Qual o sentido? Não tem sentido. Né? Eu vou trabalhar no mercado, vou enviar um currículo, vou ter um horário que eu entro, um horário que eu saio. Um valor fixo ali que você vai ganhar por mês. Vou ter minhas férias. Por exemplo, ano passado eu não tirei férias. Eu não tirei férias. Esse ano eu nem sei se eu vou tirar férias. Então é muito difícil Tem que tirar, meu filho.
Vai falar de isoterapia pra ver o que ela vai falar. Não, ela fala que eu tenho que parar. Mas é o seguinte, às vezes você para e como é que você faz para Sim. tocar o negócio? Eu já estou pensando no final do ano, como que vai ser a virada, né? Como que eu vou voltar? Eu estou pegando clientes novos agora. Eu não posso parar tudo de uma vez porque eles estão entrando agora, eu preciso atender. Então, enfim. Sim. É todo um planejamento para tirar férias. Você trabalha o triplo para descansar uma semana. Exato. E me diz uma coisa, como que foi, só para explicar para as pessoas, o Empreitec, né, é um projeto do Sebrae, é um programa da ONU, né, que o Sebrae executa, e é um processo de autoconhecimento para o empreendedor, né? É um processo de conhecer ele como empreendedor, né? Uma Sim. questão mais mental, de como é que ele pensa o seu negócio e como ele vai executar esse seu negócio. Como foi isso na sua vida? Eu vi que você arrebentou no Empreitec. O Empreitec tem lá A dinâmica. uma dinâmica, né? Um processo, e aí ela vai premiando esses processos. E você levou... Faltou só um troféu, são 4, você acabou levando 3. Como foi essa experiência para você no Empreitec? O Empretec acho que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Não sei se pra você também, mas acho que todo mundo que participa, assim, que faz, é muito... É loucura, assim. Eu tava com muita insegurança de ir, porque eu pensei, nossa, eu sou nova, eu sou mulher, vou estar lá no meio de um monte de gente que já faz isso há anos, eu vou ter que me expor, enfim. Talvez eu seja péssima. E eu tava muito insegura mesmo. E aí já dá vontade de desistir, de não ir, da dor de barriga e tal. Mas eu falei, não, eu vou. Eu sempre sou uma pessoa que funciona muito à base do medo e superar o medo, sabe? E eu falei, não, eu vou e é isso. Aí eu até escrevi uma folha, assim, meio que um diário, né, sobre minhas expectativas, que eu queria que desse tudo certo, que se eu fosse mal, que fosse bom também, sabe? Mas no fim eu me surpreendi muito positivamente, porque eu fui muito bem, eu fui muito elogiada pelo pessoal lá da minha turma, falaram que eu era muito focada, que eu era muito dedicada, e, gente, pra mim, eu não me via dessa forma, sabe? Então eu consegui me enxergar de uma forma muito diferente mesmo. Foi bom pra mim, pra eu conseguir ganhar mais confiança no que eu tava fazendo. Eu ganhei muito mais confiança, assim, no meu trabalho, na minha dedicação. Eu vi que eu ganhei, obviamente, né? Também me saí mal em várias atividades. E também foi muito importante, inclusive... Para aprender. Depois de uma das dinâmicas foi quando eu decidi que eu precisava contratar alguém pra me ajudar no estúdio, porque foi uma dinâmica que eu fui péssima, assim, foi o pior da sala e tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no estúdio, é que a gente não pode falar, né? É uma seita, não o pode Empretec, falar, a gente não pode falar das pode falar. experiências. Mas aquela das miçangas, sabe? Ah, sei. E aí eu, enfim... Que é uma questão também de administrar e de liderar, né? Sim, de linha de produção, de conseguir, né, delegar, enfim. E aí eu fui muito mal nessa daí, eu falei, nossa, eu realmente preciso de um braço pra me ajudar. E eles falam muito sobre isso lá no Empretec, né? Sobre como você precisa de pessoas pra empresa crescer, que você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você tem que aprender a delegar pra você conseguir pensar no estratégico. Que eu tava sempre lá, trocando papel do banheiro, limpando o chão, varrendo. E eu nunca conseguia pensar, eu tava cansada, eu não conseguia pensar na parte estratégica. Exato. Isso eu ficava de lado. E aí eu falei, e foi o Empretec que abriu minha cabeça e falou, não, você precisa ser mais chefe e menos a fazedora ali, né? E às vezes a gente acha que é um custo, mas é um investimento. Exato, exatamente. Investir em pessoas é investir no crescimento da empresa. Sim, exato. Tanto que eu investi, né, nessa pessoa que tá aqui com a gente, inclusive. Oi. E ela tá fazendo muita diferença no estúdio, porque agora a gente consegue postar um conteúdo muito melhor no Instagram, isso traz mais clientes, dá um retorno melhor pros tatuadores, automaticamente pra gente também. Enfim, então, aí eu consegui abrir a lojinha, que eu sempre quis ter essa loja de roupa, até você perguntou desse sonho do futuro pra Oito. Eu quero muito que a Oito também se estabeleça como marca fora tatuagem. Então, que as pessoas entendam que a gente é uma marca de roupa também, enfim, de outras coisas. Principalmente roupa, acho que é o que eu mais vou querer focar, que é um projeto muito novo ainda. Mas aí eu consigo, com a Bárbara, eu consigo ter essa... A gente consegue se dividir em duas, né? Então, eu falo, enquanto eu tatuo, faz lá pra mim um conteúdo tal da roupa, e ela faz. E aí, o Empretec fez toda a diferença na minha vida em relação a isso. Eu percebi que eu precisava de mais pessoas mesmo. Inclusive, eu já queria contratar outra pessoa. Assim que eu conseguir, eu quero. Eu sei como que é. A gente aqui também, eu já tô ficando sem espaço, né? Gostaria, a empresa vai crescendo, a gente quer contratar mais gente, porque a gente sabe que mais pessoas a gente consegue propor mais, Sim. né? Atrair mais clientes, fazer conteúdos melhores, né? Coisas melhores. Sim. Então a gente sabe da importância de ter. E é isso também, organizar as pessoas para estar nesses lugares chaves. Sim. Você, por exemplo, tem lá colaboradores com você que são tatuadores, então você sabe
da importância deles de fazerem um bom atendimento, Sim. uma boa tatuagem, para que a sua empresa possa crescer nesse ramo, nesse Sim, mercado, com né? um nome bom, conceituado, enfim, que as pessoas saiam falando bem de lá, né? Isso é muito importante, que a pessoa se sinta acolhida lá. E eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem. Tá. A gente está caminhando aqui para o nosso final. A gente já está aqui mais ou menos 45 minutos, sem Bia. Passa rápido, né? Um Sim, bate-papo muito. legal. Sim. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho importante. O que é uma mulher empreender, uma mulher jovem empreender? Como é que você enxerga isso? E como é também liderar, né? Porque Uhum. tá apesar dessa questão da tatuagem ser um lugar bastante eclético, onde tem bastante uma diversidade bastante grande, mas como é empreender nesse ramo e como é que é se posicionar como uma mulher liderança na área que você está? Olha, eu sinto muito essa dificuldade quando eu vou, por exemplo, quando eu vinha alugar a sala, quando eu ia visitar os lugares. Eu sempre ia com meu namorado, né? Na época ele não tava trabalhando, ele sempre ia junto comigo e as pessoas falavam com ele sempre. Era sempre com ele, olhando pra ele, como se ele fosse a pessoa que fosse bancar de alguma forma aquilo, ou ele que fosse alugar, enfim. E quando se trata de pessoas de fora, eu sinto essa dificuldade, sabe? De sempre sentir que estão procurando um homem ali pra falar e não falar comigo. Até porque eu tenho essa voz de criança, essa carinha de menininha, sabe? Que a branquinha do shopping, que é Uhum. filha de mamãe e tal. Então as pessoas nunca esperam isso de mim. E aí, quando se trata de amigos, já é diferente, porque meus amigos acompanharam toda a minha trajetória. E eles têm uma admiração muito grande, assim, eu acho, é muito legal de ver meus amigos homens, né, falando de homens, Uhum. porque das minhas amigas mulheres, elas também, mesma coisa, Uhum. mas é que o homem normalmente é quem tem essa visão diferente. Então, é bem legal de ver, assim, eles têm muita admiração, eles sempre estão reforçando isso, me ajudando, enfim, com o que dá, né? Quando eu mudei pra cá, eles sempre vinham me ajudar e sempre reforçando quanto eles me admiram mesmo. Acho que eu sou Uhum. uma das únicas pessoas dos meus amigos e das minhas amigas que empreende de fato, então, assim, eles super admiram. Mas quando se trata de questões de fora, então, se eu tenho que falar de algum tipo de investimento se eu tenho que ir no banco, essas Uhum. coisas é sempre mais difícil, assim, de Às ser vezes levada a sério. é mais difícil falar com o gerente do que com a gerente, né? Uhum, Quando é a gerente, sim. ela começa a entender você um pouco mais. Quando é o gerente, ele fala, uma menininha lá, tal. Te trata meio com desdém, Uhum. assim, sabe? Então, mas aí, Fornecedor. Você deve ter fornecedores de várias não de insumos que tanto. você tem Mas de não, boa. de boa, Sim, de boa. de boa. Mas assim, você vê também que tem julgamento de outros tatuadores, que eles Uhum. olham. Até porque a 8 veio com uma proposta diferente, de ter coisas diferentes, né? Então, Uhum. tipo, isso da massagem e tal. Eu sentia que tinha um julgamento, tipo, nossa, que estranho, será que isso vai rolar? Por que que vai misturar alhos com É, bugalhos? exato. Então, enfim, mas aí eu também você tem que silenciar e seguir, né? Não, você tem que seguir de sua intuição e o É, seu faro de empreender. exato. Só para aqui para quem está nos assistindo, a Bia falou da numerologia, mas eu também quero falar de um espaço que deu certo para mim e eu vejo que está dando certo para ela. A sala onde ela hoje, né, uma das salas que ela tem lá na tatuagem foi onde a Wiz começou. Uhum, A gente ficou nesse espaço por 7 anos. E aí depois a gente veio, 7 não, 6 anos e pouquinho. uhum. E isso fez com que a gente ali fosse o start para a evolução da empresa, né? Hoje a gente está Na maior sala possível do na maior prédio. sala do prédio possível, a gente está aqui na cobertura, a gente tem um espaço bem grande e aquela sala rendeu bastante para o Wiz e eu tenho visto e espero e torço para que também renda muito para a 8 lá e você tenha muito sucesso. E quem sabe Amém. você seja minha vizinha daqui uns dias Se aqui. Deus quiser, estamos Aqui. precisando de mais espaço. Amém. Exato. Bia, uma delícia falar com você. Muita coisa legal sobre empreendedorismo, sobre como é viver esse Aventura. momento, exato, boa. A aventura, você empreender é aventurar. É bom que você está com gás, está com disposição e você já tem, mesmo que você ache que já não projete seu futuro, mas você já desenhou o que você quer para 8, o que você quer para sua vida. E isso é importante para quem também quer empreender. A gente tem que ter metas, ambições para que a gente possa alcançar o sucesso. Sim. E é isso que eu desejo para você. É isso Obrigada. que o Linha 8 também e o Conecta 8
deseja para você. Obrigada, foi muito bom estar aqui, eu amei. Me chame mais vezes, tem mais coisas para falar sempre. Você sempre é amei. bem-vinda aqui, já veio Obrigada. aqui, não veio no nosso coquetel, Não vim, não desculpa. veio, mas olha, teremos outros e certamente vamos convidar a 8 e a equipe da 8 para que possa estar aqui junto com a gente. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Ó, esse foi mais um Conecta 8. Fica ligado aí nas nossas redes sociais para acompanhar outros programas e também você poder assistir outros programas que estão aí no YouTube, outros empreendedores, outras pessoas que falam sobre assuntos sobre política, arte, enfim. Tá aí para você assistir e foi um prazer enorme ter você nesse programa. E até a próxima. Um abraço.